Luz no caminho e paz no coração de todos os amigos do Diálogo Espírita. Amanhã, 31 de março, nós lembramos os 150 anos de desencarnação de Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita. Mais do que uma homenagem dessa figura extraordinária, nós queremos trazer aqui hoje uma reflexão a respeito de como eram tratados os fenômenos antes e depois de Kardec, os fenômenos espíritas, naturalmente, que nós estamos nos referindo. Então, antes era uma situação, Kardec foi um divisor de águas em relação à fenomenologia espírita. Claro que ainda hoje alguns reduzem a importância ou mesmo procuram delimitar estes fenômenos, classificando-os apenas como paranormais e tentam negar a participação das potências invisíveis na realização destes fenômenos. Outros são mais teimosos ainda e sequer admitem a sua existência. Mas a realidade dos fatos se impõe. E quem não estiver tomado pela prepotência científica, pelos interesses calculistas ou pelos sectarismos religiosos, com certeza há de se render naturalmente à existência desses fenômenos. Nós temos também Rose Hard me explicando se é possível existir uma fé capaz de remover montanhas, como afirmava Jesus. E eu volto no final e o Espiritismo responde para a seguinte questão. O indivíduo que foi bandido, na próxima reencarnação, ele voltará a ser bandido? Nosso Diálogo Espírita está começando. Prezados amigos, nosso tema livre de hoje, nós vamos falar sobre a doutrina espírita, mas com um enfoque naquele que foi a pessoa que sistematizou, que organizou a doutrina espírita, aquele que tomou a iniciativa, que chamou para si a responsabilidade. Certamente que já era uma missão que estava no caminho dele, e o então, à época, ainda não Allan Kardec, que isso passou a utilizar como pseudônimo depois, como nós já falamos aqui em outra oportunidade, na época era apenas um professor, um pedagogo de alto quilate, de grande influência no ensino de Paris, da França como um todo, e que era conhecido como professor Hippolyte. Amanhã, 31 de março, comemora-se o Sesc Centenário, 150 anos de desencarnação de Kardec. E a gente gostaria aqui, com meus companheiros, a Rose e o Wilson, poder elucidar para você, trazer algumas informações que pudessem compor um painel, uma ideia mais clara da importância de Kardec, não porque ele é espírita, mas pelo que ele nos trouxe, pelo legado que ele nos deixou. E dentre as várias possibilidades, das várias facetas que nós poderíamos pensar uma para fazer essa análise, nós vamos trabalhar aqui com a mediunidade. Rose e Wilson, qual a importância de Kardec, então, considerando ele como um divisor de águas, né, com a fenomenologia espírita? O que era, como é que eram tidos os fenômenos antes e depois dele, que nós, atualmente, a gente conhece a maioria por fenômenos realmente espíritas. Não existia nem esse termo antes, né? Gostaria, quem que começa aí? Posso ser? Fica à vontade. Tá bom. O que a gente sabe? A mediunidade, ela é inerente ao ser humano, é uma qualidade do seu organismo, praticamente, considerando o organismo como um todo, incluindo o corpo perispiritual. Existe desde que o homem existe. André Luiz nos ensina que a mediunidade surgiu quando o homem primitivo fixava a mente em determinados temas, se desdobrava pelo sono na busca da solução daqueles temas que o preocupavam e era esclarecido pelos seus espíritos familiares, pelos encarregados de zelar pelo seu progresso acerca de questões
Depois, aos poucos, acordado, ele tinha reminiscência dessas ideias e recebia intuitivamente soluções. Então, a mediunidade se desenvolveu com o transcurso do próprio desenvolvimento humano. Desde a mais alta antiguidade ela existe. Só que muitas vezes, até a atualidade, ela é encarada como uma coisa mística, mágica, fora das leis naturais. Como se Deus fosse tão incompleto que precisasse criar leis naturais e fatos além das leis naturais, extraordinários, fora daquilo que ele previu. O grande trabalho de Kardec, que a gente vai examinar, é exatamente o de tentar enquadrar e classificar esses fenômenos considerados miraculosos dentro das leis naturais, não é, Joilson? E lembrando, né, como a Rose muito bem comentou, isso aí já desde os antigos, se nós formos buscar lá no Antigo Egito, já existia fenômenos, vamos chamar assim, de fenômenos espirituais, né, porque como o Wilson comentou no início, espírita passou a ser depois de Kardec. Então a gente pode falar que eram fenômenos espirituais. No Egito, aí no hinduísmo tinha também, né, inclusive, se eu não me engano, os Vedas, que é um dos livros mais antigos do hinduísmo, já falava a respeito da comunicação com os mortos. Ali já ensinava a respeito dessa comunicação com os mortos. Então no hinduísmo, depois aquele povo, os druidas também, né? Também eles falavam, eles tinham toda essa fenomenologia. Pitonisas na Grécia. As pitonisas, né? Na Grécia, Roma. As sibilas na Roma. Aí teve também o povo hebreu também, tanto que Moisés proibiu a comunicação com a espiritualidade, porque eles estavam banalizando, né, a fenomenologia espiritual, vamos assim chamar. Na época era uma coisa muito banal, então Moisés acabou proibindo para não acabar com a confusão. Aí veio Jesus, né, trazendo também manifestações, e mostrando, esclarecendo, explicando. Aí passa-se o tempo, chegamos, vamos dizer assim, em Kardec. Existe desde a antiguidade. A gente tem, inclusive, é curioso, até casos daquilo que hoje é o top do estudo da mediunidade, que é a transcomunicação instrumental, né, por aparelhos de celular, telefone, computador, televisão, etc. Já existia na antiguidade de outro jeito. Eles tinham uma mesa divinatória, punham um anelzinho num fio de linha, ele girava, apontava as letras, né? Um precursor. Tabuíja, né? É um tipo de tabuíja. Tinha mesa mística, né, em alguns países. Pitágoras usava para fazer suas predições. Vários antigos usavam. Então, a mediunidade, ela sempre existiu. Ela só era encarada como um fato extraordinário, fora das leis naturais. E foi aí, né, que surgiu a grande importância da mente lúcida e racional do professor Hippolyte. Quando ele teve contato com esses fenômenos mediúnicos, era febre em Paris, era moda, as pessoas não tinha televisão, né, naquela época, as pessoas se reuniam nos salões e jogavam cartas, tinham várias ocupações, né, tinham saraus literários. Daí, quando começou as mesas a se movimentarem, a transmitirem por pancadas letras, indicarem letras, darem comunicações, aquilo virou moda, foi trazido dos Estados Unidos para a França e se propagou pelos salões. Quando Kardec teve contato com essas comunicações e viu que aquelas mesas, com os seus ruídos, com os seus movimentos, davam respostas inteligentes, como era um estudioso, né, um pesquisador sistemático, um espírito cauteloso, ele falou, espere. Não é possível que haja um movimento mecânico, automático aí, que dê essas respostas inteligentes. Todo efeito inteligente tem que ter uma causa inteligente. Então, ele começou a pesquisar o que estava provocando aqueles fenômenos. E até ele atribuiu no começo o efeito da eletricidade, do magnetismo, movimentação produzida pela mente das pessoas. E depois, perguntando o que causava, né, aquelas comunicações, os próprios autores das comunicações disseram: nós somos os espíritos daqueles que já viveram na Terra, continuamos vivos, estamos aqui. E só me permita voltar um pouquinho, né, Rose, que até chegar a Kardec, né, vamos colocar assim, quantas pessoas morreram queimadas numa fogueira, porque não entendiam que era um fenômeno natural. As bruxas. Era causar chamadas de bruxas. Até a Joana d'Arc, né? Até a Joana d'Arc, eram chamadas de bruxas. E nada mais eram que o quê? A mediunidade ostensiva naquelas pessoas,
né, que a população ainda não compreendia, né, e tudo era motivo de pôr medo, né, porque muitas pessoas também se aproveitavam dessa capacidade mediúnica que eles tinham para influenciar a sociedade, para pôr medo nas pessoas, para ganhar dinheiro, né, e uma infinidade de situações. De abusos, né? Aí quando vem então Kardec, e até quando ele foi convidado para participar de uma daquelas reuniões que falaram para ele que a mesa respondia às perguntas, ele falou assim, meu amigo, mesa não tem cérebro, né? Se existe uma resposta inteligente, é porque existe uma ação inteligente por trás dessa mesa. E foi aí então que ele foi participar de uma daquelas reuniões, e daí ele foi compilando todas aquelas informações. Lembrando, né, que a gente fala de mesas, por quê? Porque os espíritos movimentavam objetos, eles faziam fenômenos que nós chamamos de efeitos físicos no começo, antes de influenciarem diretamente a mente ou a mão das pessoas para escreverem, como a gente viu com Chico Xavier e tantos outros. Então, as pessoas punham a mão, se aproximavam das mesas, e a energia do médium, mais a dos espíritos, mobilizava aquelas mesas e elas, por pancadas, duas às vezes significavam sim, uma não, né? Elas iam respondendo perguntas ou indicando letras. Depois, Girardin aperfeiçoou o mecanismo, voltou quase ao Ouija, né? Colocou números e letras e punha um ponteirinho no meio que indicava qual letra se escrevia. Agora, aí que está, o Wilson lembrou bem, quando Kardec, uma das primeiras constatações que ele fez justamente nesse trabalho investigatório, foi quando ele colocou, né, que todo efeito inteligente tem que ter uma causa inteligente. Então, se a mesa, até para um amigo dele que o convidou uma certa ocasião, ele dizia, as mesas não só se movem como falam, figuradamente, né? É porque havia alguma coisa, realmente uma inteligência por trás daqueles fenômenos. Agora, eu queria que vocês mostrassem justamente isso. Qual foi o grande valor do Kardec, né? Como é que ele fez? O que ele fez quando ele pegou aquela massa de informações que vinha? Como é que ele conseguiu nos colocar hoje, digamos, nas 5 obras básicas, principalmente? Como é que a gente hoje tem mastigadinho aquilo que ele trabalhou de 1855, menos de 14 anos, que a partir de maio de 1855, quando ele foi a primeira sessão na casa da senhora Palais-Marzon, até a desencarnação dele em 31 de março de 1869. Como é que ele conseguiu, em 14 anos, fazer isso? Arrumar, organizar toda a doutrina? O que é importante? Ele tinha um preparo intelectual, né? Era um pesquisador, autor de várias obras. E na época, o estudo da ciência era classificado em 2 grandes grupos. O estudo das ciências físicas e o chamado estudo das ciências morais, que abrangiam o que hoje é psicologia e tantos outros ramos do conhecimento. Então, ele aplicou o método experimental próprio para o estudo das ciências, a observação desses fatos que chegavam ao conhecimento dele. Ele viu logo de começo que não podia obter fenômeno mediúnico, comunicação do espírito, a hora que ele quisesse. Então, não era possível repetir em laboratório muitas coisas que aconteciam, mas era possível estudar as comunicações espontâneas e exercer controle sobre elas. O grande mérito dele, ele usou o método científico experimental de observação dos efeitos, né, e dedução das leis que os regem, e observação e compilação dos dados obtidos sistematicamente para a comunicação dos espíritos, que deixou de ser sobrenatural, né? Passou a ser estudada como uma forma de observação, de execução de leis naturais que eram apenas desconhecidas, não eram sobrenaturais, não eram místicas. E também, outro detalhe interessante, é que quando ele fazia uma pergunta ali em Paris, a um determinado espírito e obtinha uma resposta, ele mandava essa mesma pergunta para um outro grupo, né, que também se reunia numa outra cidade, e lá eles também obtinham a mesma resposta e devolviam a resposta para Kardec. Ele fazia a comparação. Não só em outra cidade, como em outros países. Em outros países também. Havia correspondente na própria América do Norte, no caso especificamente dos Estados Unidos,
na parte oriental da Europa, na Rússia, na Polônia, havia mediunidade sendo manifestada de várias maneiras, efeitos físicos e efeitos intelectuais. E aí a gente ele reunia tudo, né? E aí a gente vê também a grandiosidade da obra de Kardec, porque naquela época não tinha e-mail, não tinha WhatsApp, né? Era por carta mesmo. E quanto tempo que não demorava uma carta para chegar com a quanto resposta? recurso pessoal, né, e de Amélie Boudet investiu nessas correspondências no começo. Esposa de Kardec. Esposa de Kardec, que era uma pessoa de posses, né, e que auxiliou na primeira impressão do Livro dos Espíritos, né, e no financiamento da Revista Espírita e nas atividades em geral. Kardec tinha um método científico tão compatível com o estudo da ciência que até uma revista para exame das questões controversas ele publicou, que hoje é exigido, né, como parte da pesquisa científica, publicação em obras científicas para que seja contrariado ou reafirmado por outros observadores. E só para esclarecer também, né, toda essa parte de fenômenos da mediunidade da doutrina espírita está toda compilada basicamente no livro dos médiuns, que é a obra que trata a parte científica, vamos assim dizer, da doutrina espírita e que trata da mediunidade de uma forma bem abrangente. Isso é muito importante o que o Joilson acabou de frisar, porque, de modo geral, as pessoas, mesmo não espíritas, elas sabem, têm conhecimento da existência do Evangelho segundo o Espiritismo, que é a obra espírita, a obra de autoria de Kardec, que não é só de Kardec, mas dos espíritos, mais conhecida, mais divulgada. Porque possui o valor ali de falar de Cristo, das lições de Jesus, a parte moral da doutrina, etc. Mas nós não podemos perder de vista, em primeiro lugar, o Livro dos Espíritos, que foi a primeira obra, a mais importante, e o Livro dos Médiuns, que é um verdadeiro manual de mediunidade. Então, ela tem que ser estudada. E, para encerrar aqui, já que nosso tempo está esgotado, eu gostaria de enaltecer mais uma vez 150 anos de desencarnação de Allan Kardec, que às vezes, aqui no Brasil mesmo, é quase colocado para escanteio. Tem muita gente que tem uma veneração muito grande por outros médiuns, desencarnados ou não, e Allan Kardec, que é a base de tudo, por onde tudo começa, e pelo trabalho que fez, às vezes é esquecido. Então nós estamos aqui, o Diálogo Espírita, fazendo essa homenagem ao grande codificador da doutrina espírita, Allan Kardec. Esteja ele onde estiver encarnado, desencarnado, aqui na Terra, em outros mundos, onde estiver, que ele receba o nosso carinho, a nossa gratidão. A Casa Editora O Clarim divulga há mais de um século a luz e o conhecimento da doutrina espírita com valioso conteúdo, de belíssimos romances a esclarecedoras obras doutrinárias. Conheça, divulgue e compartilhe a lucidez do Espiritismo. Casa Editora O Clarim. Acesse www.oclarim.com.br. Olá, amigos. No quadro Cristo e Nós no Terceiro Milênio, nos pediram para comentarmos hoje aquela passagem do Evangelho de Jesus, em que ele se refere à fé que transporta montanhas. Diz o Evangelho que Jesus estava com seus discípulos e chegou um pai, como todo pai, aflito pelo seu filho doente, atormentado por um espírito ruim que eles chamavam demônio, e que implorou a Jesus que o curasse. E Jesus, ademoestando esse espírito mau, conseguiu afastá-lo de imediato e o menino ficou curado. Os discípulos, porém, que haviam tentado antes obter a mesma cura, impondo as mãos, certamente, orando por aquela criança e não tinham conseguido nada, esperaram Jesus ficar sozinho e perguntaram em particular: por que nós não conseguimos curar a criança? E Jesus lhes esclareceu, lhes respondeu: porque não tivestes fé suficiente. Porque se tivesses fé do tamanho de um grão de mostarda, dirias a essa montanha: move-te, e ela se moveria. O que ele quis dizer com isso? Conseguimos, pela manifestação da nossa confiança no poder superior,
pela exteriorização mental, em nossos sentimentos, em nossas emoções da fé, obter a cura para todos os nossos males, aquilo que é chamado milagre. Podemos dizer a uma montanha, move-te, e ela se moverá. A que montanha Jesus se referia? Certamente não podemos negar o poder da fé. É reconhecido pela própria pesquisa ciência da atualidade que a mente direcionada consegue aquilo que antigamente chamávamos milagres. Mas qual o limite da sua ação? Em primeiro lugar, temos que pensar que a fé no conceito atual não pode ser cega, não pode ser fanática. Tem que ter base na compreensão do mundo, na análise das leis da natureza, na análise da limitação da própria existência humana. Então não é porque a nossa prece ardorosa em favor de um ente amado não foi atendida que a nossa fé não foi suficiente. É até crueldade dizer isso. O limite da nossa fé é o das possibilidades, das ações, das leis naturais em nossas vidas, em nós mesmos. Podemos, pela confiança em nós mesmos, mobilizarmos toda a nossa capacidade, todas as nossas energias interiores e estaremos mobilizando a fé em nós mesmos, a favor das ações, dos objetivos que traçamos. Quando, porém, imploramos a proteção divina e mobilizamos as forças superiores a favor da nossa vida, nós acrescemos a essa energia natural da nossa mente, que mobiliza até o processo de cura das nossas células físicas, pela imposição do nosso poder mental sobre nós mesmos, nós acrescemos a essa energia a ação daqueles espíritos bons, dos nossos entes familiares já desencarnados, de outras mentes conectadas à nossa, que podem multiplicar esse poder transformador e mobilizar as transformações necessárias na nossa existência. O magnetismo, as curas obtidas, se dão por efeito das leis naturais, do poder da mente sobre as energias que formam o nosso corpo físico, que formam o nosso corpo espiritual. Mas mobilizarmos a energia superior em nosso favor, certamente, com convicção. Mobiliza, multiplica, transforma aquilo que podemos obter, dentro das limitações da programação da nossa existência e das nossas necessidades. André Luiz, aliás, esclarece muito bem num trecho do livro Nosso Lar. Para obtermos aquilo que nós precisamos, aquilo que nós desejamos, é preciso vontade ativa, trabalho persistente, mas merecimento justo. Muitas vezes aquilo que nós pedimos, por justo que pareça, não é o adequado ou necessário para a nossa existência naquele momento. Mas não é por isso que Deus desatendeu a nossa oração, se ardorosa. Ele responde, trazendo consolo ao coração, multiplicando as possibilidades de lenitivo à dor, se estamos pedindo por um ente amado, capacitando-nos para enfrentarmos com todas as nossas possibilidades e com as nossas energias, as nossas lutas, vencendo a nós mesmos, porque a fraqueza está, muitas vezes, na nossa descrença e nossa própria capacidade de ação. Eu li em algum lugar uma frase que parece trivial, que diz assim: nosso destino não está escrito nas estrelas. Nós somos as estrelas que escrevem o nosso destino. Muita paz. Fiquem conosco. A pergunta que nos foi enviada hoje para o nosso programa é a seguinte: se um malfeitor, um bandido, ele desencarna e quando ele for reencarnar, ele voltará nas mesmas condições, ele voltará a ser bandido? É uma pergunta bem direta, né? Nós podemos analisar da seguinte maneira: quando o indivíduo desencarna, não há milagre. Ele passa para o lado de lá, relativamente pensando e alimentando os mesmos tipos de desejos que ele tinha enquanto aqui encarnado.
Então lá passa por um processo, depois de um longo período de perturbação, no caso de um indivíduo que agiu dessa maneira, ele vai levar um tempo maior para se reconhecer no mundo espiritual e, num determinado momento, ele vai encontrar apoio da espiritualidade que vai tentar se aproximar dele e fazer com que ele tome consciência de seus atos pretéritos, aquilo que ele fez de certo, fez de errado. Aliás, todos nós passamos por esse tipo de procedimento. Só que, muitas vezes, esse espírito é muito refratário. Então, ele talvez não ouça, não aceite esses conselhos. E isso vai dificultar o seu futuro. Porque o planejamento reencarnatório que ele faria se ele estivesse mais consciente das suas necessidades, com o apoio dos espíritos que trabalham, seja no nosso lar, no Ministério da Reencarnação, seja em outras colônias, enfim, o fato que, se ele estiver mais receptivo, se ele demonstrar arrependimento, se ele tentar pensar se preocupar com o seu futuro, se for convencido a mudar de vida na próxima reencarnação e se regenerar, ele terá esse auxílio e isso vai facilitar. Caso contrário, ele reencarnará com um grau de dificuldade maior. Então, de qualquer maneira, mesmo que ele... Porque a gente volta, todos nós voltamos, com as nossas tendências. Aquilo que a gente chama muitas vezes de ideias inatas, de vocações, de tendências, nada mais são do que reflexos da nossa bagagem espiritual que nós acumulamos, não só na última reencarnação, como nas últimas, ao longo de muitas delas às vezes. Então, por isso que aparece, as pessoas têm as suas predileções, a sua maneira de ser, de agir, tão típicas, tão peculiares a cada indivíduo. E a gente muitas vezes se surpreende da onde aquilo vem, por que há tantas diferenças, inclusive às vezes dentro da família, até entre gêmeos, isso a gente já discutiu aqui em outras oportunidades. Então essas tendências, ele se submeterá, se renderá a elas ou não, vai depender da força de vontade, porque ninguém vem condenado, ninguém vem destinado para fazer o mal. Sempre vai depender do livre-arbítrio dele. Porém, diante, às vezes, de muitas fraquezas, ou até de um desejo íntimo de continuar, de dar continuidade a tipos de atitudes que ele já tinha na encarnação passada, se ele não conseguir controlar isso, se ele não conseguir se conscientizar de que precisa mudar, que é para o próprio bem dele, é provável, é possível pelo menos, diríamos até mesmo que provável, que ele poderá incorrer nos mesmos erros, sofrer as mesmas quedas. Nós somos testados naquilo que nós fracassamos. Então, se nós falamos aqui outro dia em lição mal aprendida, lição repetida, né? Então, esse é um fato com o qual a gente tem que trabalhar, tem que se defrontar. É bom a gente lembrar também que mesmo aqui, mesmo com as tendências negativas, sempre pode surgir uma influência muito boa da família, dos pais, do lar, ou de um amigo, de uma pessoa que no transcurso da vida consiga demover esse indivíduo daquelas ideias, de práticas maldosas, de condutas negativas que poderiam continuar prejudicando o seu futuro e pode fazer com que ele se controle, que ele tome um novo rumo. Então, inclusive por isso que nós espíritos somos contrários à pena de morte, por nós acreditamos no valor do ser humano, por mais que ele se nos apresente atualmente como um indivíduo capaz de praticar crimes hediondos, mas lá no fundo da sua alma existe o germe do bem, porque todos nós fomos criados por Deus. Então nós temos que trabalhar isso, né? E nunca é tarde para a gente pensar na possibilidade de que esse espírito possa se regenerar. Nós temos que dar o nosso apoio sempre que possível, material e espiritualmente, ou seja, aqui no plano físico ou no plano espiritual. Esperamos que vocês a gente tenha conseguido passar para vocês, respondido satisfatoriamente à pergunta que nos foi enviada. Até a próxima semana.